Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Solicitamos a gentileza de se acomodarem, por favor. Dentro de instantes, nós já daremos início a esta cerimônia. Por gentileza. Senhoras e senhores, anunciamos a presença do governador Tarcísio de Freitas, acompanhado pelo nosso reitor aqui da USP, secretários de Estado, representantes da Marco Polo, da Toyota do Brasil, do Senai, da Hytron, Raizen, Shell, do nosso Research Center for Greenhouse Gas Innovation, RCGI, a FAPESP, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, também a ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ocupam os lugares da primeira fileira. Nós teremos inicialmente a exibição de um vídeo e uma apresentação, e em seguida as autoridades serão encaminhadas aqui para o palco. Só aguardando para que todos se acomodem, aqui na primeira fileira, por favor. Pedimos a todos para que se acomodem, por favor. Nós teremos hoje a cerimônia de lançamento da estação de reabastecimento de hidrogênio produzido a partir do etanol, PID. Inicialmente teremos a exibição de um vídeo sobre o projeto Etanol e, em seguida, nós teremos aqui palavras do professor Júlio Meneghini, que é diretor executivo e científico do RCGI. Vamos, então, à exibição do vídeo, por favor. A humanidade precisa de mobilidade e a mobilidade precisa de combustível. Então, a ideia é essa, é a gente distribuir hidrogênio entre continentes, entre países, entre cidades, usando o etanol como fonte para isso. Em vez de você transportar hidrogênio líquido ou hidrogênio comprimido, você transporta o etanol. Você transporta no estado líquido, onde já existe toda a infraestrutura, a logística para transporte, e no ponto final, você retira o hidrogênio do etanol numa estação que é chamada estação de reforma. É a primeira planta piloto que fará a reforma do etanol para produzir hidrogênio do mundo. E a grande vantagem agora é que não só você vai poder usar o etanol num carro leve, né? Você poderia usar no transporte pesado. Setores que são difíceis de você abater as emissões de CO2. Temos a perspectiva de, através do etanol, conseguir chegar no hidrogênio verde de baixo custo e assim sermos protagonistas desse processo de transição energética. É um caminho longo e por isso que é uma transição. A gente não tem uma solução pronta, a gente vai ter várias soluções prontas. A partir do etanol, a gente tem a chance de ser carbono negativo, ou seja, ele é mais verde, ele é verde e amarelo.
Muito obrigado. Antecedendo a composição do palco, nós, neste momento, iniciaremos aqui a apresentação pelo diretor executivo e científico do RCGI, com a palavra o professor Júlio Meneghini. Boa tarde a todos. É um prazer tê-lo aqui, governador, demais autoridades. Eu vou fazer uma apresentação muito rápida e sucinta do RCGI, né? O RCGI, nós temos aqui o foco na questão de reduções de emissões de gases de efeito estufa, fazer com que o Brasil consiga alcançar aí as NDCs, aquelas contribuições nacionalmente determinadas aí das Nações Unidas no que diz respeito a mudanças climáticas. E o que é bacana, né, que nós temos uma abordagem transdisciplinar, né, em que temos pesquisadores especialistas de diversas áreas do conhecimento. Nós temos aqui não apenas engenheiros, mas temos físicos, químicos, economistas, administradores, historiadores, geógrafos, economistas, até psicólogos nós temos aqui, e trabalhando com a parte de percepção pública e a questão de licença para operar, né? E o ponto que é fundamental aqui do RCGI, que é fruto de investimento de médio e longo prazo. Aí temos aqui o apoio que sempre tivemos da FAPESP, que foi aqui um dos nossos fundadores, né, juntamente com a Shell. Então, a pesquisa de médio e longo prazo é o que é importante aí para que nós consigamos alcançar os objetivos previstos nos projetos. Temos mais de 70 projetos, 30 deles em andamento e aproximadamente 40 já concluídos, né? E acreditamos que nós estamos fazendo aí o nosso trabalho para trazer essa juventude extremamente capaz, que são esses alunos da Universidade de São Paulo, da Escola Politécnica, para eles fazerem com que nós consigamos mudar aí o futuro e sempre alinhados com essa questão de mudança global, mudança climática, e que vai fazer com que o Brasil seja uma potência global nessa questão de energias renováveis, né? E aqui é um prazer para mim também, nós tivemos aqui 3 reitores da Universidade de São Paulo, né, o professor Carlotti, o professor Varran, o professor Zago, né? Desde o início tivemos o apoio deles aí para criar esse centro. E a questão aí do médio e longo prazo é o exemplo que nós conversamos há pouco, a questão da Hytron, que foi uma startup que começou há 20 anos, agora que ela conseguiu assim comercializar e começar a produzir essa tecnologia que nós acreditamos que seja uma das que mais potencial tem aí para você utilizar o hidrogênio. Eu tenho aqui alguns slides da Universidade de São Paulo, muitos já conhecem. Esse dado é importante da Universidade de São Paulo. Neste ano, nós passamos, aí estamos entre as 100 melhores universidades do mundo, né? Então, nos orgulha, né, fazer parte da Universidade de São Paulo, né? E nós temos o nosso centro, é um dos maiores centros de pesquisa em engenharia da FAPESP, né? Mas nós temos outros centros, né, que são os chamados CPEs da FAPESP, além dos CEPIDs, né? O Estado de São Paulo, esse é um slide que eu traduzi ontem à noite do inglês para o português, que eu sempre mostro nas nossas missões ao exterior. A questão do Estado de São Paulo, aí nós temos menos de 3% da área do Brasil, uma população que é maior do que a Argentina e um PIB aí que tornaria o Estado de São Paulo a 20ª economia do mundo, né? São números que impressionam, né? E sempre nós mostramos. E aqui tem um corredor azul de ciência e tecnologia, que é não apenas a USP, mas também a Unicamp, a Unesp, o ITA, que quase 50% da produção científica brasileira vem deste corredor azul, né? E aqui, a experiência pregressa, nós já trabalhamos aí, o nosso grupo aqui em particular, aí no começo, antes de criarmos o RCGI, produção de óleo e gás em águas profundas, nós tivemos aí um papel muito grande na questão do desenvolvimento da Embraer, da aeronave, dessa série nova que ficou tão bem projetada pela Embraer, que a Boeing até se interessou pela compra. Foi uma iniciativa nossa, né? E o RCGI foi criado
há 7 anos, né, eu vejo aqui o Olivier, o Alexandre não está aqui, infelizmente, no dia de hoje, mas nós começamos a discussão para criar o RCGI há 10 anos, né, como o Olivier da Shell bem lembrou hoje, né? E agora nós temos essa sede, onde nós aplicamos aí as reuniões técnico-científicas são feitas lá, e sempre nós trabalhamos naquele modelo da hélice tríplice, em que temos a universidade, a indústria e o governo trabalhando em conjunto, né, visando resolvermos os grandes problemas da engenharia e os grandes problemas que nós temos aí na questão mundial, em particular agora da questão de mudanças climáticas, né? E os financiadores, os fundadores são a FAPESP e a Shell, como eu já disse, mas a nossa carteira aí de projetos, nós temos aí no mês passado, foi assinado pela Total Energy um convênio de 80 milhões de reais, a Petronas também 60 milhões de reais, e Repsol, Sinopec e Braskem, Petrobras e Ineva, no ano passado e retrasado, assinaram contratos conosco aí, né? E temos agora muitas instituições parceiras, não apenas no Brasil, mas também no mundo. O Imperial College eles têm um centro também patrocinado pela Shell, Sustainable Gas Institute, e temos 2 colaborações centro a centro com o National Science Foundation. Temos algumas criações aí que o professor Carlotti tem liderado junto com a FAPESP, para a criação de um laboratório do CNRS aqui na Universidade de São Paulo, e o RCGI já tem essas colaborações anteriores, né? Aí são alguns detalhes aí como é que funciona a nossa organograma, né? Eu vou passar aí, aqui são os grandes números do RCGI ao longo desses 7 anos, né? E é interessante que nós temos pesquisadores de quase 78% em termos de números de estados no Brasil, e o que é importante, nós temos 37 pesquisadores estrangeiros trabalhando no RCGI também, né? E o RCGI tem um número aí nós estamos ainda, um número de mulheres 30%, mas estamos com política de alcançarmos o número ideal de 50 em breve, né? Vamos ter uma conferência internacional em novembro, que nós contamos com a presença do governador também, se for possível, vai ser um grande prazer aí ter essa conferência internacional que nós realizamos por volta de 300 a 400 participantes todos os anos. Rotas para o Brasil alcançar neutralidades de carbono. Aquilo que nós discutimos há pouco, né, o Brasil ele tem condições de liderar o mundo nesta questão de mudança climática, pelo fato aí que nós conseguimos aliar a questão de agricultura, energia e engenharia e outras áreas de ciência que vão se tornar cada vez mais importantes para vencermos esses desafios que nós temos aí em relação a mudanças climáticas. Aí passa por produzir o etanol com baixa pegada de emissões de gases de efeito estufa, eventualmente negativo. Se o etanol tiver uma pegada negativa de emissão de CO2, o hidrogênio passa a ter também uma pegada negativa, e isso nem mesmo o hidrogênio produzido a partir de eólica ou solar é capaz de fazer. O nosso hidrogênio, a partir do etanol, é capaz de fazer. E tem uma série de questões estratégicas, não apenas para o Brasil, para a economia e para a sociedade brasileira, mas até mesmo para a Marinha brasileira, ter eventualmente uma classe de submarinos, que nem seria a diesel nem a nuclear, uma classe intermediária, movida a hidrogênio com células a combustível, é alguma coisa que nós começamos também a iniciar tratativas com a Marinha, e espero que evolua também. A Marinha tem um escritório aqui, nós temos o prazer de ter o comandante aqui também representando a Marinha do Brasil nesse evento, né? E se você colocar no mar nós temos um potencial enorme, o RCGI tem trabalhado também com essa questão de eólicas offshore, a questão de produção de hidrogênio azul e a produção de amônia também na offshore é alguma coisa que nós estamos investigando. Se você juntar as duas coisas no mar e na terra, o Brasil tem, de fato, condições de ser um líder
global nesta questão de energia renovável, ainda mais agora com esta questão do hidrogênio a partir do etanol. Esses são os programas do RCGI, Nature Based Solutions, Bioenergy Carbon Capture and Storage, eu estou falando, o acrônimo está em inglês, né? Carbon Capture and Utilization. O NBS é o que procura os pesquisadores da Exalc fazer com que a descarbonização da produção agrícola do estado de São Paulo e do Brasil, fazendo com que CO2 seja armazenado no solo e aumentando a produtividade da plantação. BECS, exatamente, nós temos aqui o professor Marcos Buquerige, que é o diretor aqui desse programa, procurando produzir o etanol segunda geração e etanol com pegada negativa. CCU procurando fazer aí Sustainable Aviation Fuel, né, o SAF, com hidrogênio e com elétrons, você, em tese, consegue, não de uma maneira eficiente agora, mas no médio prazo, eventualmente no curto prazo, conseguiremos aumentar a eficiência. E aí passa pelos outros programas, advoca-se o marco regulatório de Carbon Capture and Storage, que está em tramitação no Senado brasileiro, foi criado por uma equipe do RCGI, você fazer captura e armazenamento em reservatórios ou em formações geológicas, foi uma equipe do RCGI que preparou esse marco que está tramitando atualmente no Congresso, né? E aí algumas soluções, e isso aqui ganhamos o prêmio ANP de Inovação Tecnológica em 2019, grandes armazenamento e separação de metano e CO2 em grandes cavernas no pré-sal. Nós temos separadores de gases supersônicos com patente internacional, as células de combustível, que eu estava comentando com o governador, a nova geração de células a combustível, eletrolisadores de alta eficiência, projetados com otimização topológica, que serão as primeiras do mundo aí utilizando essa tecnologia, a questão do solo, metanol verde, algumas coisas aí de projetos de máquinas para compressores de CO2 e gás natural, grandes máquinas, mitigação de emissões de CO2, o nosso site, que tem o repositório das leis de gás natural e vai ter agora de hidrogênio no Brasil inteiro. E é isso, eu peço desculpas por ter ultrapassado um pouquinho o tempo. E muito obrigado a todos e ao governador em particular. Muito obrigado ao Júlio Meneghini, diretor executivo e científico do RCGI, já permanece conosco aqui no palco. Vamos agora convidar para que se dirija aqui ao palco o governador Tarcísio de Freitas, por favor. Vem acompanhado pelo nosso reitor aqui da USP, professor doutor Carlos Carlotti Júnior, o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Farhan Agopian, por favor. Pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, o diretor Daniel Maia. A nossa FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, o presidente Marco Antônio Zago. Presidente do Conselho de Administração da COSAN e Raizen, Rubens Ometo, por favor. Pela Toyota do Brasil, seu presidente Rafael Chang. Pela Shell, o presidente da Shell Brasil, Cristiano da Costa. Chamamos também Marcelo Veneroso, presidente da NEA Brasil e CEO da Hytron. Pela Raizen, o CEO Ricardo Mussa. Pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, diretor de operações do SENAI Nacional, Gustavo Leal. Já está aqui conosco o Júlio Meneghini, que é o nosso diretor executivo e científico do RCGI, e também pela Marco Polo, o gerente de Planejamento e Desenvolvimento, Renato Machado Florenci, por favor.
Todos podem acomodar-se, por gentileza. Também agradecer aqui aos nossos secretários de Estado, Gilberto Kassab, Antônio Junqueira, Lucas Ferraz, Marco Antônio Assalve. Agradecer ainda ao capitão de mar e guerra, Rafael Gonzalez, é o diretor do Centro de Coordenação de Estudos da Marinha em São Paulo, e ainda a subsecretária de Energia e Mineração, a Marisa Barros. Muito obrigado a todos. Vamos iniciar a seguir as saudações, ouvindo o CEO da Raizen, com a palavra, Ricardo Mussa. Obrigado. Boa tarde a todos. Primeiro prazer, governador. Gilberto Kassab está aqui. Essa aqui é a minha casa. Para quem não sabe, eu sou engenheiro politécnico. Estudei aqui na USP, então eu devo muito aí, né, Rubens? O Rubens, que é o presidente do conselho também, uma das razões que ele tem me contratado, eu não nego isso para ninguém, foi o fato de ter estudado aqui. Então, muito do que eu consegui na minha vida, eu agradeço a universidade. Então, é uma emoção grande. Assim, eu nunca tive... Assim, eu estava aqui explodindo por dentro de alegria, porque poder voltar aqui para a universidade, onde eu estudei, nesse lugar, estou vendo o professor Hugo aí, né, professor? Ter estudado aqui, me formado aqui, e poder voltar e contribuir com um projeto como esse, são poucas as pessoas no mundo que têm essa oportunidade. Então, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, estou super feliz. Para quem não conhece, a Raizen é a maior empresa agrícola do mundo. A gente tem 1,3 milhões de hectares de área, né? A gente é dos cana-de-açúcar, o DNA da companhia é essa. A gente é o maior produtor de etanol. A gente é uma grande distribuidora de combustíveis, né? Uma das maiores do Brasil, da Argentina e do Paraguai. Temos o acionista Shell, acionista Cosan. Então, esse projeto, para mim... Tá bom, estou escutando, né? Esse projeto, para mim, tem uma conexão na essência da companhia, porque ele fala de tudo que a gente tem de melhor. A gente fala de como usar uma vantagem competitiva do Brasil, que é o etanol, que a gente é o líder da produção, uma tecnologia feita aqui no Brasil pela Hytron. A gente utilizar a infraestrutura brasileira para a distribuição desse combustível renovável e fazer tudo isso, né, aqui na Universidade de São Paulo. Então, é uma conjunção de fatores muito única. Esse projeto, para vocês terem uma ideia, é um projeto, na minha visão, muito transformador. Eu estava aqui conversando com o governador aqui antes de vir para a sala, por que esse negócio, ele está perguntando para a gente, por que isso não anda mais rápido, né? Quando você conversa e conta essa história para qualquer pessoa, é uma história que a gente vai ter o melhor dos dois mundos. A gente vai ter o melhor da tecnologia, que é a eletricidade, para mover o motor elétrico mais eficiente que o motor a combustão, e você vai ter um produto renovável, o etanol, fazendo o papel da bateria, convertendo esse produto em hidrogênio, numa rede hoje que já está aí, né? Você pensar esse projeto, o governo me perguntou, mas o que falta então, né? Porque a rede está aí, a tecnologia está aí, vamos fazer isso já, né? E eu estava lá com ele, vamos fazer isso já, né? E aí eu tenho, como presidente do conselho, ele fala que a gente é muito inconformista, vamos fazer isso já, vamos acelerar. É muito bacana ver que isso está no Brasil, que a gente tem condição de fazer. Eu sempre repito a mesma coisa, a gente está na hora certa, com a planta certa, que é a cana-de-açúcar, no país certo, que é o Brasil, que tem capacidade para produzir isso, com as empresas certas, está aqui Toyota, a Hytron, Marco Polo, a Shell, a Raizen, né? E no momento certo que o mundo precisa do que a gente está fazendo. Então, é uma responsabilidade enorme que a gente tem conosco aqui, mas assim, eu não consigo enxergar uma conjunção de fatores para isso dar certo. Já está dando certo e a gente vai ter muita alegria com esse projeto. Obrigado, pessoal. Boa sorte aqui com esse lançamento e parabéns pelo projeto como em si. Obrigado, gente. Muito obrigado ao Ricardo Mussa, CEO da Raizen. A seguir, com a palavra, o presidente da Shell Brasil, Cristiano da Costa, por favor. Obrigado. Bom, obrigado a todos. Primeiro, um disclaimer, né? Eu sou um carioca em São Paulo, na USP, estava ouvindo ali do Rubens e do Mussa, o histórico que eles têm associado com a instituição. É um prazer estar aqui, apesar de eu ter me formado lá no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas obrigado a todos, presentes, parceiros, o governador Tarcísio. É um prazer estar aqui representando a companhia nesse momento. Quando eu preparava para o evento, eu pensei em algumas palavras, acho que pioneirismo e colaboração cabem para o que a gente está tentando fazer aqui. A primeira, produção de hidrogênio renovável para produzir hidrogênio do etanol brasileiro.
Foco em pesquisa e desenvolvimento. Né? O financiamento está vindo de uma cláusula da ANP, e aqui eu parabenizo o diretor Daniel pelos 25 anos dessa cláusula, que vem trazendo grandes investimentos, avançando ainda mais uma competência que o Brasil tem na área de pesquisa e desenvolvimento. Em 2011, a gente marcou a entrada do nosso negócio de etanol formando a Raízen. Né? Rubens está aqui, que foi instrumental para a criação dessa joint venture e pelo sucesso dela em ter se transformado num gigante mundial do etanol. Ano passado, a Shell e a Raízen assinaram um contrato de longo prazo, de compra de mais de 3 bilhões de litros de etanol de segunda geração, que tem 30% menos de emissão de carbono, e isso proporcionou a Raízen a tomar a decisão final de investimento de construir 9 plantas, certo, moça, que já estão em construção para a produção desse combustível que está sendo cada vez mais demandado por clientes internacionais, na busca que esses clientes têm por descarbonização das atividades deles também. Eu passei muito tempo na Shell trabalhando na indústria de GNL, gás natural liquefeito. Né? E na década de 60, 70, o GNL me lembra muito o hidrogênio hoje. Né? Ele era uma ideia, um projeto, vários desafios. E aí, se a gente passar 30, 40, 50 anos, hoje ele é uma forma de suprimento competitiva, de baixa intensidade de carbono comparado com as tradicionais, que propicia segurança energética, viu o que aconteceu recentemente na Europa, e a Shell se transformou num líder mundial de GNL. Quem sabe a gente não pode sonhar acontecer a mesma coisa com hidrogênio. Globalmente, a gente tem um projeto de eletrólise de 200 megawatts em Roterdã, a gente estava conversando isso ali anteriormente, usando não o etanol lá, mas fontes renováveis, a eólica offshore, e algumas coisas propiciaram isso a acontecer. Criação e incentivo para uma demanda, falamos sobre isso também aqui atrás, legislação, avanço no marco regulatório, algum incentivo para que a coisa começasse a andar e parceria entre várias companhias. Então, eu acho que a gente tem todos esses ingredientes aqui para repetir também no Brasil. Né? Esse projeto encaixa perfeitamente na estratégia global da Shell. A companhia se comprometeu a investir de 10 a 12 bilhões de dólares nos próximos 3 anos em energia renovável e combustíveis de baixa intensidade de carbono, na média mais do que a gente investiu no pico, que foi em 2022. Né? E aí, para terminar, para não me estender demais, de novo, agradecer à ANP pela cláusula de pesquisa e desenvolvimento. Né? Os 50 milhões de reais que estão sendo investidos nesse projeto piloto são oriundos dessa cláusula. A Shell é a companhia privada que mais investe em pesquisa e desenvolvimento no Brasil, mais ou menos 500 a 600 milhões de reais por ano em projetos no país como um todo, com mais de 1.600 pesquisadores trabalhando nos nossos projetos. Esse projeto vai tentar provar a eficiência tecnológica e depois, se a gente conseguir escalonar, a viabilidade comercial e, quem sabe, transformar isso numa realidade no Brasil. Agradeço o comprometimento de todos que estão envolvidos aqui, desejo sucesso aos parceiros. Tenho certeza que quando a gente une parceiros, aqui na mesa, forte como sons, instituições com capacidade técnica e o know-how e a capacidade do brasileiro de criar coisas novas, a gente está fadado ao sucesso. Muito obrigado aí a todos, parabéns pelo projeto. Muito obrigado ao presidente da Shell Brasil, Cristiano da Costa. Vamos ouvir a seguir o nosso presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, com a palavra, Dr. Marco Antônio Zago. Muito boa tarde, caro governador Tarcísio de Freitas, magnífico reitor Carlotti, Maria Arminda, nossa vice-reitora, secretários de Estado, Varran, Lucas Ferraz, Junqueira, Kassab, lideranças empresariais que estão aqui, saúdo na pessoa do meu caro amigo Rubens Ometo. E minhas amigas e meus amigos, eu quero dizer que eu estou muito orgulhoso e alegre de participar dessa comemoração, que se insere em 2 eixos norteadores desta sociedade global: transição energética e economia de baixo carbono. E este ato simbólico que ocorre aqui, ele começa em 2014, como já foi dito, com um primeiro acordo entre
a FAPESP e a British Petroleum, depois Shell. Não, virou Shell depois, né, participando, e que foi renovado em 2020. E, naquela época, eu era o reitor da USP. E esse foi o segundo centro de pesquisa em engenharia, pesquisa aplicada, que foi criado pela FAPESP. Hoje são 22. O governador conhece vários. Um sobre aviação do futuro, o outro sobre agricultura digital. Muito bom. Isto levou à ampliação dos parceiros empresariais, uma lista grande, não é? Portanto, também com mudança do foco inicial, que mudou-se para a questão da economia de baixo carbono. Então, ao cumprimentar a todos os envolvidos nesse sucesso, em especial o professor Júlio Meneghini e o professor Carlotti, eu queria aproveitar para salientar duas lições que a gente pode tirar de toda essa história. A primeira delas é que, como já foi dito, a ciência tem seu tempo. Então, isso começou há mais ou menos 10 anos. E agora estão surgindo resultados inovadores, relevantes. Não é? E, para isso, as agências financiadoras, como a FAPESP, precisam ter estabilidade ao longo do tempo para financiarem processos de longo prazo. Curiosamente, no Brasil, só a FAPESP tem essa condição, garantida por duas coisas: pela legislação e pelo apoio que recebe do governo do Estado. E isso é fundamental. A segunda lição é que basta colocar um pouco de recurso, uma semente, nas mãos corretas de pessoas empreendedoras, como o professor Meneghini, o professor Carlotti, e as coisas vão se ampliar. Vão ampliar tanto o valor financeiro como o valor social, o valor de aplicação. Neste caso, por exemplo, os investimentos totais da FAPESP nesse centro foram de 45 milhões até agora. O centro tem um investimento que nós contabilizamos ontem de 465 milhões de reais. Isto multiplicou por 10. É deste tipo de empreendedores que nós precisamos. E, portanto, eu peço, espalhem a notícia. Tem muita gente falando de inovação hoje, todo mundo fala de inovação. Espalhem a notícia que a FAPESP, as universidades públicas paulistas e as empresas tecnológicas estão fazendo inovação aqui no estado de São Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado ao nosso presidente da FAPESP. A seguir, com a palavra, o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, professor Dr. Vahan Agopian. Boa tarde, senhoras e senhores. Em nome do senhor governador, eu cumprimento todos os presentes, as autoridades, os empresários, meus colegas da Politécnica, meus colegas da universidade. Também, governador, é um momento, para mim, muito importante. Realmente eu estou emocionado, porque nós estamos cumprindo a obrigação como Estado e, vamos dizer, cumprindo também duas das determinações que o senhor estabeleceu no começo do governo. Primeiro, a de buscar a interação entre os atores, e aqui nós temos a universidade, temos o governo, através da FAPESP diretamente, e as empresas trabalhando juntos, num período longo, praticamente 10 anos, com resultados palpáveis, e a inovação está tendo uma repercussão rápida. Como as empresas estavam envolvidas desde o começo, os resultados obtidos são imediatamente colocados na prática. Eu fico muito satisfeito quando ouvi empresários dizendo que realmente a parte científica já estava muito bem feita. Agora, o grande desafio é transformar isso em produção. Significa que estamos cumprindo essa tarefa.
E o segundo aspecto é o próprio tema do trabalho. E o governador sempre esteve preocupado, e é isso que eu quero destacar. Não estamos falando só de sustentabilidade, estamos demonstrando a sustentabilidade das nossas ações, trabalhando com combustível e principalmente com a visão de sustentabilidade mais ampla, em que tem um aspecto ambiental, sem dúvida, mas tem um aspecto social e a viabilidade econômica, para que esses novos combustíveis sejam, de fato, utilizados pela sociedade. Acho que estamos cumprindo a nossa obrigação e é muito bom vermos as três hélices, a hélice com os três campos trabalhando juntos. Parabéns às equipes, parabéns às empresas que estão trabalhando, porque também é uma colaboração. Se não fosse as informações, o input que as empresas colocam dentro da pesquisa, não teríamos esses resultados tão positivos. Muito obrigado. Muito obrigado ao nosso secretário. A seguir, com a palavra o diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, Daniel Maia. Boa tarde a todos, boa tarde, governador, boa tarde mais autoridades civis, militares, boa tarde toda a comunidade acadêmica. Assim como o Cristiano, não sou local, também não sou carioca, apesar de trabalhar no Rio, sou pernambucano de família paraibana, pais paraibanos e família brasiliense, governador. Mas muito me orgulha servir ao Brasil e, portanto, também me orgulha muito o que tem sido feito aqui no estado de São Paulo. Senhores, senhoras, é uma grande satisfação para a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, estar aqui presente. Esse projeto que aqui tem sido apresentado é uma clara demonstração da importância, do sucesso e da atualidade de uma cláusula de um contrato em que obriga as empresas que exploram e produzem óleo e gás no país a investir uma parte de sua receita em pesquisa, desenvolvimento e inovação. E essa cláusula faz este ano 25 anos. Governador, um ponto que é também uma causa do sucesso dessa cláusula diz respeito à forma como ela é operacionalizada. Apesar de advir da receita da exploração de um ativo nacional, por meio de contrato de concessão e partilha que o senhor muito bem conhece, não passa pelo orçamento público esse recurso. A ANP não põe um centavo desse recurso, não passa na mão da ANP. E a decisão também não depende da ANP, do órgão público ANP. A decisão aonde investir, como investir, em que condição investir, advém da iniciativa privada. É um pouco disso que o senhor buscou fazer em alguns marcos regulatórios do setor de ferrovias também, em que eventualmente viabilizou e destravou alguns investimentos. Sem dúvida, isso é uma das razões do grande sucesso dessa cláusula, pela agilidade e principalmente pela efetividade do retorno que elas dão ao Brasil. No ano de 2022, essa cláusula foi responsável pela obrigação de aporte de 4,4 bilhões de reais. São mais de 190 instituições credenciadas, aptas a receber esse volume de recursos em mais de 1.000 unidades de pesquisa credenciadas também. Em 2022 foram 540 projetos aprovados, 54 programas de recursos humanos que buscam desenvolver recursos humanos para a indústria como um todo, não só de óleo e gás, mas de transição, de combustíveis, em mais de 20 instituições de ensino. Mais de 1.000 bolsistas são beneficiados com recursos que advêm também dessa cláusula, e a Shell é uma das que patrocina o nosso programa de recursos humanos, a principal empresa privada que patrocina esses nossos programas. É evidente que a alocação de recursos em exploração e produção de óleo e gás ainda assim toma um grande volume desses investimentos. Mais de 56% desse volume de investimento obrigatório é alocado em projetos associados à exploração e produção de óleo e gás. E isso viabilizou, no Brasil, a implantação de parques fabris relevantes. O Brasil
é um hub de fornecimento de sistemas submarinos para o mundo inteiro. E isso é fruto dessa cláusula e das empresas que aqui atuam na exploração e produção de óleo e gás. No contexto de transição energética, a partir de resolução do Conselho Nacional de Política Energética em 2021, a agência altera regulamentos e amplia a possibilidade, governador, de aporte desses recursos em diversas áreas associadas à transição energética. Captura e armazenamento de carbono, eficiência energética, energia verde, biorefino e também hidrogênio. Os principais projetos associados a essa vertente são do conhecido TLRs extremamente elevados, e é fruto exatamente da necessidade da indústria obter resultados no curtíssimo prazo, associando ao conhecimento da academia e o aporte de recursos financeiros. Projeto como esse é também um sucesso em decorrência dessa participação da indústria, da academia e do Estado. Essa cláusula de PDI também mostra o quão potente é a junção desse ecossistema simbiótico, como o professor comentou, da indústria, da academia e do Estado. Veja, governador, também um ponto muito importante. Falamos um pouco de eletrificação de frota. Os desafios que estão associados à eletrificação. Baterias, peso, eficiência, elevados custos de infraestrutura para carregamento, fortes subsídios estatais, tomando como exemplo a China, por exemplo, foram investidos até 2022 mais de 4 bilhões de dólares apenas para a infraestrutura de carregamento de baterias. Para subsidiar 50% do custo de um ônibus na China, a China precisa subsidiar, apenas com subsídios federais chineses, quase 100 mil dólares por veículo. São valores substanciais. O impacto fiscal, o senhor imagina o quanto isso representa para os cofres públicos. Eventual alocação disso na tarifa será ainda mais drástico, né? No estado de São Paulo, a tarifa de ônibus representa em torno de 16% do salário mínimo, considerando todas as idas e vindas ao longo do mês. Aportar isso na tarifa para subsidiar também tem um impacto social gigantesco. Olhando a expectativa de aumento da demanda de mobilidade, segundo estudos da empresa de pesquisa energética, espera-se esse aumento em torno de 4% ao ano, o que significa aumentar em 41% a demanda de frota de veículos pesados para essa mobilidade urbana. Conciliar isso tudo com o contexto da descarbonização é realmente desafiador. Um projeto como esse é uma peça-chave para o desenvolvimento de tecnologia crítica para viabilizar uma estratégia nacional de descarbonização. Sem dúvida nenhuma, esse projeto tem todos os predicados necessários. A indústria, com o segmento de óleo e gás, automotivo, a academia, a USP será a primeira do mundo com disponibilidade de produção local de etanol, de hidrogênio a partir do etanol. O Estado, com alinhamento estratégico das diretrizes do CNPE, aspectos regulatórios, programas de governo como Rota 2030, como Combustível do Futuro, as nossas vocações nacionais, como o agronegócio, o etanol, e em benefício de toda uma comunidade e a sociedade brasileira. Essas são rápidas palavras, senhoras e senhores, parabenizo todos os envolvidos e tenho certeza que a ANP tem consciência que somos coadjuvantes em tudo o que acontece aqui e o nosso papel é não atrapalhá-los. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado ao Daniel Maia, diretor da ANP, por suas palavras. Vamos ouvir a seguir palavras do magnífico reitor da nossa Universidade de São Paulo, professor doutor Carlos Carlotti. Boa tarde a todos. Eu costumo abrir as minhas apresentações como um boa tarde a todas e a todas. Mas aqui eu vou mudar, vai ser que eu acho que eu vou mudar daqui para frente. O mundo vai se dividir em politécnicos e não politécnicos, porque em todo lugar, governador, todo mundo é politécnico, todo mundo se apresenta, não fala nem o nome, não fala assim, eu sou Rubens Ometo. Não, eu sou politécnico e me chamo Rubens Ometo. É assim
que ele se comporta. Mas é um prazer estar aqui nesse dia, um dia esperado e preparado faz tempo, né, Júlio, que nós estamos ensaiando esse dia, estamos nos prometendo esse dia. Eu queria comentar um pouquinho o lado da universidade. Há anos a universidade tem feito um esforço muito grande para que a inovação fizesse parte da sua agenda. Como o professor Zago comentou, lá em 2010 comentamos, o professor Varran depois fez muitas atividades, e a mim cabia acelerar esse processo para que nós pudéssemos ter mais no cotidiano da universidade, em todos os ambientes da universidade, a inovação. Então, a primeira decisão que nós tomamos, acho que foi em março, abril do ano passado, foi criar uma pró-reitoria adjunta de inovação dentro da pró-reitoria de pesquisa, que passou a chamar Pesquisa e Inovação, entendendo que essas duas entidades têm que trabalhar em conjunto. Não tem mais sentido, nos dias atuais, você trabalhar, desenvolver algum produto, colocar na prateleira e ficar aguardando que, em alguns centenas de anos, alguém se interesse por aquela sua descoberta. Então, nós mudamos o conceito, a partir da criação da pró-reitoria adjunto, passamos a acreditar na opção da cocriação, então, trabalharmos em contato com o setor de desenvolvimento tecnológico das empresas e a universidade, então, trabalhando em conjunto para que nós possamos chegar mais rapidamente a uma solução para a sociedade. Fizemos outras modificações conceituais também e estamos ampliando o setor de inovação da universidade. Então, criamos em Ribeirão Preto o Inova, no modelo de Inova São Paulo, criamos em São Carlos também um polo do Inova São Carlos. Estamos aumentando aqui o Parque Tecnológico, USP-PEM, aqui nesse campus, em mais de 100% de área para nós termos startups nesse campo. Estamos preparando uma área de 36 mil metros quadrados para receber um novo parque tecnológico, seria um centro de exposição, mas nós estamos transformando num centro de inovação. Espero até o final do ano isso está... Já era um prédio em construção, já está 80%, 90% construído. Nós vamos finalizar a construção e, a partir do ano que vem, colocar à disposição e fazer um modelo de negócio aí que esteja startup e que nós tenhamos também empresas trabalhando junto conosco nos laboratórios. Então, foram algumas modificações importantes. Hoje nós temos que oferecer para os nossos pesquisadores uma gama de possibilidades de fazer inovação. Temos 13 CEPIDs, que é um centro que o I é de inovação, então pesquisa e inovação, mas é um centro que você pode trabalhar somente com os pesquisadores. Temos centro de engenharia, que obrigatoriamente temos uma empresa associada a esse desenvolvimento. Nós temos 7 centros de engenharia, sendo 3 aqui na capital, o RCGI é um deles. E também temos um outro modelo, que é o modelo Embrapi, que você se coloca a sua capacidade de desenvolvimento de alguma necessidade, a indústria aprova essa sua capacidade, e depois existe um financiamento da Embrapi, da empresa e da universidade, num outro modelo de gestão. Então, nós vamos ter, com a criação desse novo parque tecnológico, ampliação dos nossos parques, eu acho que uma gama de possibilidades da universidade, que acho que nós nunca tivemos, e eu não sei se tem alguma universidade que consiga fazer todas essas atividades, porque faz anos que a USP está buscando esse financiamento, e vou fazer também um comentário semelhante ao que o professor Zago fez, para defender o nosso modelo de financiamento. Eu acho que essa possibilidade de um reitor poder programar daqui a 4 anos, 5 anos, 8 anos, uma atividade da universidade, faz a diferença. E por isso que tem levado o USP, Unicamp e o Unesp a ser as melhores ranqueadas no país, em vários rankings internacionais, e, felizmente, levou a USP, recentemente, a estar entre as 100 primeiras. Então, esse modelo, eu fico contente que o governador entendeu esse modelo e já nos garantiu por 2 vezes que ele vai manter esse modelo, que ele entende também ser um modelo que venceu e que deu certo no estado de São Paulo. Eu acho que nós devemos ampliar esse modelo para outros estados, caso haja disposição desses outros estados. E queria também comentar, governador, um fato recente, que agora nós temos a Marinha
aqui no campus da USP, transferiu do Rio de Janeiro aqui para São Paulo o seu Centro de Desenvolvimento Tecnológico e Nuclear. Então, agora São Paulo tem um almirante 4 estrelas, que só tínhamos em Brasília e no Rio de Janeiro. Então, hoje nós somos o 3º estado a ter almirante 4 estrelas e ter essa possibilidade de desenvolver produtos da Marinha aqui com as pesquisas, tanto do IPEM quanto da universidade, e, obviamente, outras universidades que queiram fazer parceria com a Marinha. Então, eu comungo da mesma ideia dos que me antecederam. A hora é agora, o momento é agora, as condições estão postas. Eu acho que é arregaçar as mangas, trabalhar muito para que nós possamos ter um país mais inclusivo, para que nós possamos ter um país desenvolvido economicamente e também do ponto de vista social e de meio ambiente, mostrar um modelo para o mundo que nós estamos fazendo. Hoje nós publicamos um artigo, eu e o Júlio, no estado de São Paulo, que teve uma grande repercussão, pelo menos na minha família teve grande repercussão, eu não sei para os outros. A do Júlio também teve uma grande repercussão. Mas eu acho que isso é um exemplo, quer dizer, a mídia também está nos apoiando essa ideia de ter a pentahélice, as 3 tradicionais, governo, Estado e universidade, mas acrescentando também o que nós vemos hoje aqui, muito resultado, os empreendedores e também o financiamento de capital de risco. Com essas 5 hélices, nós conseguimos mudar o Estado de São Paulo e mudar o Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado ao nosso reitor, nosso anfitrião no dia de hoje, Carlos Carlotti. A seguir, nós teremos a entrega de homenagens aqui no palco. Solicito inicialmente para que proceda a entrega de uma réplica do ônibus movido a hidrogênio. Está exposto aqui na parte externa deste prédio. Convido o professor Varran, doutor Zago da FAPESP, nosso reitor da USP, o Meneghini do RCGI, juntamente com o representante da Marco Polo, Renato Machado Florense, também representante da EMTU, presente aqui conosco, por favor, pode vir aqui ao palco, a entregar aí para o governador Tarcísio de Freitas uma réplica do ônibus movido a hidrogênio. Então, só um minutinho para o pessoal de imagem se posicionar aqui também, por favor. Vamos lá, então. Agora sim, o registro aí da entrega da réplica do ônibus movido a hidrogênio, sendo entregue neste momento aqui ao governador Tarcísio de Freitas. Quem não teve a oportunidade, ao sair do prédio, logo à esquerda, está ali estacionado. Depois nós teremos algum ato que vai ocorrer lá. Então, muito obrigado. A primeira homenagem. Tem mais uma. A seguir, também será entregue ao governador a chave simbólica do veículo, que também está estacionado aqui à frente, movido a hidrogênio. O veículo da marca Toyota, quero chamar aqui a seguir, também a entrega da chave simbólica do veículo movido a hidrogênio, pela Toyota do Brasil, o Rafael Chang. Também entrega, neste momento, ao governador Tarcísio de Freitas. Muito obrigado a todos pela entrega das homenagens. Pedir para que se mantenham nessa posição, convidar as demais autoridades para que se juntem aqui ao centro. A seguir, nós teremos o descerramento da placa inaugural. Então, todos que estão aqui ao palco, por favor, podem se dirigir aqui à frente. A placa já será encaminhada aqui ao centro do palco. A placa descerrada do lançamento da estação de reabastecimento de hidrogênio produzido a partir do etanol PID. Então, está aí sendo colocada a placa. Vamos a seguir ao descerramento, antecedendo ao pronunciamento do governador Tarcísio de Freitas. Vamos todos aí juntos, numa contagem regressiva de 3. Vamos lá? Atenção. No 3, 2, 1. Vamos de novo. Countdown. Vamos lá. 3, 2, 1. Lançada oficialmente a estação de reabastecimento de hidrogênio produzido a partir do etanol. Parabéns a todos os envolvidos. Agradecer mais uma vez a Marco Polo, Toyota do Brasil, Senai, Hytron, Raizen, Shell, o nosso RCGI, a FAPESP, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a ANP, a nossa USP. Muito
Muito obrigado a todos. Está aqui também representando os empresários, Dr. Rubens Ometo. Fazer uma foto com todos aqui, por favor. Vamos lá. Nossa EMTU também, representada conosco aqui no palco. Capricha que essa vai para a capa, hein? Ok? Muito obrigado. Todos podem acomodar-se, por favor. A seguir, encerrando os pronunciamentos, com a palavra, o governador do nosso estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Boa tarde. Quer dizer que é uma alegria grande estar aqui. Eu que vivo cercado de politécnicos, tal Kassab, tal Varran, de vez em quando eu vou lá encher o saco do Ometo, enfim. E eu vejo a alegria, o orgulho desses politécnicos com essa escola, que é uma escola de excelência. Então, eu tenho um orgulho muito grande de estar aqui na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo no dia de hoje. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando. Quero iniciar cumprimentando o nosso professor Dr. Carlos Carlotti, magnífico reitor da USP, a professora Maria Arminda, vice-reitora da Universidade de São Paulo, os nossos secretários, Varran, de Ciência, Tecnologia e Inovação, Politécnico, Antônio Junqueira, o Lucas Ferraz, nosso secretário de Negócios Internacionais, o Gilberto Kassab, que é o nosso secretário de Governo e Relações Institucionais, e o Assalve, que é o nosso secretário de Transportes Metropolitanos. Assalve, fiquei com vontade agora de ter ônibus agora de hidrogênio no estado de São Paulo todo. Acho que você tem uma encrenca aí. Cumprimentar também o Daniel Maia, diretor da nossa ANP, o Marco Antônio Zago, presidente da FAPESP, e que trabalho que a FAPESP faz. É a instituição que mais investe em pesquisa no Brasil. A gente tem esse patrimônio no estado de São Paulo e é por isso que a pesquisa anda tão bem no nosso estado. Parabéns, Zago, por tudo. O grande Rubens Ometo, presidente do Conselho de Administração da COSAN e da Raizen. Vou contar uma história para vocês, acho que eu posso. Eu vi a chave simbólica aí da Toyota, que é simbólica mesmo, né? Eu queria ver se tem um chaveiro simbólico para ela. E eu digo que o Rubens é o grande empreendedor deste século e fez um trabalho maravilhoso conosco lá no Ministério da Infraestrutura pelas ferrovias, e entrou na Ferrovia Norte-Sul e está fazendo a extensão da Ferronorte, e está fazendo todo o investimento na Malha Paulista. E depois do leilão da Norte-Sul, ele resolveu pagar antecipadamente a outorga da Norte-Sul e também a outorga da Malha Paulista. Isso aí dava 5,1 bi. E ele disse assim, não, vou pagar antecipadamente essa outorga, fazia muito sentido, graças ao walk desses contratos. E ele disse, olha, nós vamos pagar tal dia. Eu digo, não, você não vai pagar a outorga assim. Para pagar essa outorga tem que ter um cheque daqueles de Silvio Santos, aqueles. E ele fez um cheque daqueles de Silvio Santos, grande, né? Que era o pagamento da outorga. Mas eu estou brincando, o fato é que ele aposta no Brasil, está investindo só no estado de São Paulo praticamente 50 bilhões de reais nos próximos anos, em todos os setores aí da energia. Isso faz a diferença. É uma pessoa que tem todo o capital dele investido aqui nesse país, e é por isso que eu tiro o chapéu para o Rubens Ometo. E é ousado. E eu brinco que eu digo o seguinte, meu papel é tirar mais dinheiro dele, é fazer ele investir mais. Queria cumprimentar o professor Júlio Meneghini, diretor executivo e científico do RCGI. Parabéns por esse trabalho, parabéns por essa conquista. Nós estamos orgulhosos. E eu imagino você. Imagino você por esse grande passo. Cumprimentar o Cristiano da Costa, presidente da Shell do Brasil, o Ricardo Mussa, que já externou também a sua alegria, seu orgulho de ser politécnico, CEO da Raizen, o Marcelo Veneroso, CEO da Hytron, o Rafael Luquezzi, diretor-geral do Senai, o Rafael Chang, que é o nosso presidente da Toyota do Brasil. Esses japoneses estão investindo muito aqui, viu? Estão apostando no Brasil e eles estão lá competindo para trazer investimento da Toyota, né, com outras Toyotas do mundo, e com sucesso, porque está conseguindo trazer muito investimento aqui para São Paulo e a gente fica muito feliz. As plantas da Toyota, são 4 plantas, estão todas aqui no nosso estado, e nós vamos fazer força para vir mais investimento da Toyota para cá. Cumprimentar também o Renato Florenci, né, o nosso gerente de Planejamento e Desenvolvimento da Marco Polo, essa grande empresa brasileira, o Francisco Walkeb, presidente interino da MTU, o Evandro Gussi, presidente da Única, e todos os representantes das empresas parceiras, os colaboradores da USP, do RCGI,
empresários, imprensa, senhoras e senhores, para mim realmente é um orgulho muito grande. Se a gente voltar no tempo, a gente vai ver o seguinte: quando a gente vivia a ápice, a epopeia do nosso modelo desenvolvimentista, quando o Brasil estava investindo 25% do PIB, crescendo, chegou a crescer 14% ao ano, uma coisa deu errado, e foi a crise do petróleo. E quem foi nos salvar? O que nós desenvolvemos quando nos deparamos com a crise do petróleo? O etanol. Nada tão brasileiro e mais, nada tão paulista. O etanol virou uma realidade e hoje nós temos, se eu não me engano, Rubens, 174 usinas de etanol no nosso estado de São Paulo. São Paulo, que é o maior produtor de cana-de-açúcar, é o maior produtor de etanol do Brasil. E agora o mundo se depara com mais incertezas. A incerteza trazida pela crise do Covid, a gente viu que nós precisamos nos redividir, as cadeias globais de produção vão passar por essa reespecialização e as incertezas trazidas pela guerra da Ucrânia. Está todo mundo que a guerra da Ucrânia pegou a gente naquele momento, e a crise do Covid também, de transição da economia marrom para a economia verde. E agora o mundo teve que dar um passo para trás nesse processo em função do que aconteceu. E o mundo vai procurar parceiros confiáveis, principalmente no quesito energia. Toda vez que eu recebo uma liderança, sobretudo uma liderança europeia, aqui em São Paulo, eu digo, vocês precisam de parceiros confiáveis. E o Brasil é esse parceiro confiável. E, obviamente, São Paulo pode e deve ter um protagonismo nisso. E olha que beleza que nós temos aqui. O que o mundo precisa, nós temos. Cada vez que a gente se depara aí, ou vai estudando, ou se aprofunda no ciclo da cana, a gente vê que coisa maravilhosa, porque da cana a gente está tirando o açúcar, o etanol de primeira geração, o etanol de segunda geração, a gente está tirando o fertilizante, a gente está tirando o biogás, o biometano, a gente agora vai fazer o hidrogênio, e como se não bastasse mais nada, ainda dá para fazer o combustível de aviação sustentável. Ou seja, talvez não tenha um exemplo mais contundente de economia circular quanto a cana-de-açúcar. E me dá um orgulho muito grande saber que o primeiro reformador nessa escala que está sendo feito no mundo, transformando etanol em hidrogênio, está sendo feito aqui no Brasil, está sendo feito aqui em São Paulo, está sendo feito na Universidade de São Paulo. A gente tem que estar cheio de orgulho, a gente tem que celebrar isso, porque aquilo que o mundo está buscando, a gente está um passo na frente. E imagina a gente dar escala para isso. Essa discussão é muito moderna, é uma discussão muito atual, porque a gente vai ter que realmente debater qual é a vocação da nossa indústria automobilística, Rafael. Para onde é que nós vamos? Será que o caminho da indústria automobilística brasileira é o elétrico? Talvez não. Provavelmente não. O elétrico puro? Olha o investimento que nós teríamos que ter, por exemplo, em infraestrutura. E quanto é que pesa um caminhão elétrico, ou um ônibus elétrico, totalmente elétrico? E o reflexo que isso vai ter nos pavimentos? Agora, nós temos uma solução interessante, o híbrido. E nós temos essa solução que está nascendo aqui do hidrogênio. Então, o que eu imagino? Amanhã, a gente vai ter condição de formular uma política pública de ampla renovação de frota. Isso vai mexer com a nossa indústria, isso vai gerar emprego, isso vai gerar oportunidade para que a gente tenha uma frota movida a biometano, para que a gente tenha uma frota movida a hidrogênio. E a grande questão que a gente tem que se perguntar no dia de hoje é, professor Júlio, como que a gente vai fazer esse negócio ter escala a partir de agora? Como é que a gente vai produzir esses veículos? Como é que a gente vai levar esses reformadores para todos os postos do Brasil? E o mais bacana dessa história é que a logística está pronta. Eu posso ter um reformador em cada posto de combustível, ou seja, eu não tenho problema nenhum para fazer o abastecimento de hidrogênio em qualquer lugar do Brasil. E a grande dificuldade que seria comprimir o hidrogênio, transportar o hidrogênio, acabou, porque eu vou transportar etanol. E o Brasil vai ser um exportador de tecnologia e um grande exportador de etanol. E haja produção, porque não vai faltar demanda. Só a demanda de SAF no mundo é uma coisa estratosférica, que hoje nós não temos condição de atender.
E os motores estão aí, estão desenvolvidos. E, mais uma vez, professor Zago, a FAPESP está lá, incentivando a pesquisa, porque nós temos o nosso Centro de Mobilidade Aérea do Futuro, justamente estudando esta questão do combustível para a aviação. Isso é muito bacana. É um protagonismo muito grande do Estado de São Paulo. E nós temos esse patrimônio, essa joia. Então, o que o Estado tem que fazer agora? Conversar com a academia, conversar com o setor privado, para que a gente possa estruturar a legislação, estruturar os marcos regulatórios e fomentar essa produção para que a gente possa iniciar, para que a gente possa ganhar escala e, de fato, ser líder nessa questão da transição energética. Já que a gente está discutindo transição energética, discutindo economia de baixo carbono, nós temos tudo para ser protagonista. A gente tem tudo para liderar esse processo. A gente tem tudo para levar o nosso etanol para os 4 cantos do mundo. Um trabalho que a Única já vem fazendo. A gente está, né, levando o etanol lá para fora e pode levar à vontade, porque não vai faltar demanda. E criar essa demanda agora, porque a gente já tem a rede, a gente já tem a logística, a gente tem o reformador e não tem mais mistério produzir os veículos, a gente tem todos os elementos para fazer uma grande transição energética, para fazer uma grande revolução, para diminuir muito a nossa pegada de carbono e para dar um exemplo para todo mundo, de sustentabilidade, de economia circular, e eu tenho certeza que a gente vai ver isso acontecendo em muito pouco tempo. Então, eu estou muito feliz de estar presenciando, ser testemunha do esforço desses pesquisadores, dessas empresas, do talento, da criatividade do nosso pesquisador brasileiro, do nosso pesquisador paulista. Muito feliz de estar vendo o primeiro reformador entrando em operação aqui, abastecendo ônibus e veículos que vão começar a transitar aqui pelo campus da Universidade de São Paulo. Então, parabéns a todos vocês que se envolveram aí na pesquisa, parabéns por esse passo que está sendo dado, né? Parabéns, professor Júlio e sua equipe, parabéns às empresas patrocinadoras, a startup, a Hytron, que agora já ganhou o mundo, né? Parabéns a Marco Polo, a Toyota, parabéns a Raizen, Shell, né, o Grupo Cosan, enfim. Estamos todos muito orgulhosos, estamos todos muito felizes e agora vamos rodar com o carro de hidrogênio aí. Parabéns a todos, boa tarde. Palavras do governador Tarcísio de Freitas, encerrando esta cerimônia. Mais uma vez, queremos parabenizar todos os envolvidos e agradecer a presença de cada um de vocês. Muito obrigado.